Olá pessoal, meu nome é Eder, eu sou arquiteto na Global Solutions e instrutor na Global Solutions Academy. Nesse treinamento, bem rápido, a gente vai falar um pouquinho de IBM MQ e IBM Integration Bus. Então, o que é o IBM MQ? O IBM MQ é uma plataforma de troca de mensagens. Tá? Ele é um middleware feito para integração entre dois ou mais sistemas. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha aí ou precise dessa plataforma quando a gente quer comunicar dois sistemas diferentes. Tá? E aí, por que eu vou adotar uma plataforma de troca de mensagens e não criar a minha própria ou usar serviços alternativos como Web Service, SOAP, REST ou qualquer outra coisa que você tenha para fazer comunicação? Porque o MQ ele já é uma estrutura preparada e existente há muito tempo. Ele já está bem consolidado aí no mercado e temos algumas palavrinhas-chave aí para trabalhar com o MQ, que é resiliência, entrega garantida e mensagem única. O que quer dizer tudo isso aí? Eu trago robustez, eu tenho a garantia que uma mensagem que eu quero trocar entre um outro sistema, ela vai ser entregue, vai ser lida, e eu também tenho a garantia que essa mensagem, além de tudo, ela não será duplicada no meio do processo. Tá? Então, tendo dois sistemas, eu quero fazer a comunicação, eu utilizo o sistema de filas do MQ. E aí como que acontece? Né? Imagina que o sistema A quer se comunicar com o sistema B, então eu posto, a partir do sistema A, eu posto uma mensagem em uma fila. Então essa fila é um destino, é um endereço interno, e que o sistema B também conhece, e o sistema B passa a ler a mensagem dessa fila. Se o sistema B quer comunicar com o sistema A, ele faz o caminho inverso. Né? Então o sistema A, B, posta uma mensagem no MQ, e o sistema A lê essa mensagem na fila que o sistema B postou. Tá? Então, caminho de ida e volta, duas filas distintas. Além disso, eu tenho uma outra ferramenta dentro da IBM que chama o Integration Bus. O que esse Integration Bus faz? Ele é o responsável pelo barramento de serviço cooperativo ou gateway de serviços. Então ele tem uma integração bem fluida aí com o MQ e ele traz alguns poderes adicionais para o MQ. Tá? Então ele consegue, nessa mensagem que está sendo transferida do sistema A para o sistema B, ele consegue interceptar uma mensagem e fazer algum tipo de transformação, né? Por exemplo, aquela mensagem foi postada em JSON e ele vai transformar para XML. Foi postada em arquivo posicional, ele vai ser lido em JSON e assim por diante, né? Qualquer tipo de transformação. Ele também pode enriquecer, né? O enriquecimento de uma mensagem é, por exemplo, adicionar alguma informação, tá? Pode retirar também, mas adicionar seria o mais comum. Por exemplo, eu estou enviando do meu sistema A para o sistema B uma mensagem de CEP, né? Eu só tenho o número do CEP e o Integration Bus intercepta a mensagem, né? Ele está no meio do caminho e faz o enriquecimento buscando outras informações para aquele CEP. Coloca lá o nome da rua, o nome da cidade, o nome do bairro e o nome do país, por exemplo. E eu tenho também a questão do roteamento inteligente. Eu posso usar essas informações internas dentro da mensagem e fazer o roteamento da mensagem. De repente eu vou postar no banco de dados, eu vou comunicar com outro web services, eu vou descartar aquela mensagem. Então posso ter toda uma verificação para saber se vai para onde eu vou enviar aquela mensagem. Tá? Bom, e o Integration Bus ele passa a ser a plataforma de integração para todas as origens e destinos. Ou seja, você pode colocar qualquer coisa de origem, seja um sistema, por exemplo, em PHP, um sistema .NET, JavaScript, pode ser Java, que quer se comunicar, por exemplo, com mainframe. Então ele sai de um formato JSON a partir de um sistema em .NET, por exemplo,
e vai se comunicar com o mainframe num formato posicional, por exemplo. Então, existe essa comunicação, ele faz a integração e muitas vezes, como você tem times diferentes trabalhando tanto no sistema A quanto no sistema B, o sistema A não precisa necessariamente conhecer como é feito o sistema B ou da tecnologia e vice-versa, né? Então eles trabalham de forma independente, então você tem esse desacoplamento aí entre as equipes. E trabalha com múltiplos protocolos de comunicação, né? HTTP, HTTPS, TCP, SSL, MQTT, que a gente vai ver daqui a pouco. Então vamos olhar a figura, ela fica parecida, então o sistema A querendo se comunicar com o nosso sistema B, e aí o meio de comunicação vai ser e o Integration Bus. E aí está colocado aí o MQ. O MQ também poderia participar nessa comunicação. Na versão mais recente do Integration Bus, você não necessariamente precisa do MQ, a não ser que você vai precisar de algum serviço que só o MQ fornece, que é, por exemplo, o serviço de publicação e inscrição, tá? Que a gente já vai dar uma olhadinha nele. Então, relembrando, MQ troca de mensagens, porém, ele só comunica a origem e o destino. O Integration Bus também faz essa integração, porém, ele faz para todas as origens, todos os destinos. Ele também é o barramento corporativo, o nosso gateway, e ele trabalha com diversos protocolos de comunicação. Por exemplo, eu também posso criar outros serviços dentro do meu Integration Bus. Imagina que eu quero fazer uma query em um banco de dados. Então eu posso criar uma interface e expor essa interface via web service no meu Integration Bus, e o cliente vai acessar esse web service, e esse web service ele faz por trás uma comunicação com o banco de dados e traz essas informações de um select ou um select complexo do banco de dados para o cliente em formato XML ou JSON, seja o que for. Então, você, além de ter essa integração com o MQ, ele também dá essa possibilidade da gente trabalhar com outro serviço. Bom, e aí, como é que a gente representa aqui o enriquecimento da mensagem ou essa consulta adicional, tá? A gente tem, por exemplo, o sistema A mandando para o sistema B um CEP, aí o nosso Integration Bus vai interceptar essa mensagem, vai fazer, por exemplo, uma busca em uma API dos Correios e vai trazer o resto das informações e vai adicionar aquela mensagem que está sendo trafegada. Quando o sistema B for ler essa mensagem, ela já vem completa. Tá? Então, além do CEP, todas as informações de bairro, país, cidade, etc. E aí o último componente que eu queria comentar, antes da gente entrar no nosso estudo de caso, é o MQTT. Tá? O MQTT é um protocolo gerado pela IBM, criado pela IBM, né, no final dos anos 90, e que a IBM acabou abrindo para o mercado no final de 2014, no ano de 2014, ela abriu para o mercado e ele acabou se tornando o principal protocolo utilizado na internet das coisas, né, que hoje a revolução Web 4.0. E internet das coisas é comunicação de device para device, comunicação entre eles, comunicação, você quer de repente ter algum tipo de automação na sua residência ou automação num CPD, você utilizaria aí a internet das coisas para poder ler dados de sensores, né, mais especificamente sensores, que é o que mais tem sido utilizado, para alimentar a sua massa de dados, seja um Big Data, seja qualquer outro tipo de sistemas, e aí você utiliza esses dados para fazer alguma verificação analítica, alguma verificação em tempo real, por exemplo, num caso de um CPD, você poderia ver a temperatura e fazer ajustes, né? Aumentar o ar-condicionado, diminuir o ar-condicionado e assim por diante. E aí ele trabalha com um outro modelo, né? Eu comentei agora há pouco sobre o modelo de envio de mensagens. Então você manda uma mensagem, o outro sistema lê uma mensagem. A gente tem um outro modelo que é o Publish Subscribe, em que eu tenho meus dispositivos,
usando o MQTT, ele vai postar essas mensagens, ele vai publicar essa mensagem no MQ, e essa publicação se torna disponível para outros sistemas, tá? Não necessariamente um, mas outros sistemas. Então, num caso de um ar-condicionado, por exemplo, ele também posta numa fila de destino, né? Então, essa fila de destino ela é responsável por guardar aquelas informações, e o outro sistema ele vai ficar monitorando essa fila para pegar quais são as informações. Então, vamos imaginar que seja gravado a temperatura. Grava a temperatura 19 graus, 19 graus, 19 graus. E aí começa a aumentar, 19,5, 19,5, 19,5, 20, 20,5. O sistema que está lendo, ele pode tomar alguma ação em cima disso, né? O sistema que está monitorando aquela fila e aumentar a potência do ar-condicionado ou diminuir a potência do ar-condicionado de acordo com a temperatura ideal daquele ambiente. E eu não fico limitado a um único sistema além daquela mensagem, né? Eu posso ter mais de um sistema monitorando aquela fila de mensagens que foi publicada por aquele dispositivo, tá? Aqui eu estou ilustrando um único dispositivo, mas podem ser milhares, tá? E a gente entra no nosso estudo de caso. Esse estudo de caso é um estudo de caso que a IBM fornece sobre um gigante do varejo. Ela coloca dessa forma, ela não especifica o nome. Eu acredito que possa estar ligado ao Walmart nos Estados Unidos, mas eu não posso afirmar com certeza, então vamos deixar como gigante do varejo. E é uma rede de supermercados. E como que é o ambiente dele, como que era, né, inicialmente, e o problema enfrentado. A gente tinha 2.400 lojas com transações locais. Essas transações são coisas de uma loja, um mercado, vamos imaginar um mercado, tá? Ou loja de departamento, uma física ali. Seja pedido de produtos, venda, atualização de estoque, tudo isso é integrado dentro daquela loja, né? Mais serviço de terceirização, tudo que acontece dentro de uma loja fica armazenado, né? Tudo que é possível gravar fica armazenado e acontece aí dentro de cada loja diversas transações locais. E o que acontecia? No final do dia, tudo isso que acontecia em cada loja era consolidado em um único pacote ali, em um arquivão gigante, e acontecia um processo batch, né? O processo batch, se você não sabe, é um processo que executa sem afetar, vamos dizer assim, sem afetar o seu ambiente transacional. Geralmente ele consome muito recurso, ele demora mais tempo que uma transação de segundos, né? Ele demora minutos ou horas, ou em alguns casos até dias. E acontecia esse processo batch, que enviava toda essa informação, era uma vez por dia, toda a informação do que acontecia naquela loja, né, em cada uma das lojas, enviava para o escritório central. Fora isso, a gente também trabalhava com 360 mil funcionários, né? Esse é o corpo de funcionários dessa empresa, o que é bem grande. E aí, quais eram os problemas, né? Como essas informações eram só enviadas no final do dia, a tomada de decisão ficava prejudicada, porque você não precisa tomar nenhuma ação imediata, né? Aqui eles colocaram como prevenir roubos, mas nenhuma ação imediata, como contratar um fornecedor, entender vai ter algum evento naquela cidade e já fazer um provisionamento maior de alguns produtos que você acredita que serão vendidos. Você tinha essas informações desatualizadas, né? Porque você sempre trabalhava com o passado, né? Então, estou trabalhando hoje, mas estou vendo informação do que aconteceu ontem. E com tudo isso ainda tinha uma demora aí para fazer contato com os fornecedores e pedir mais suprimentos. Então, como é que acontecia, né? Temos as nossas lojas. Tá? Aqui está comum o equipamento, mas é toda a infraestrutura. A gente tem o escritório central. No escritório central havia e ainda tem, né, um data warehouse. Não estamos falando de Big Data. Então, o data warehouse
paralelo, vamos dizer assim, com Big Data, porque você tem dados estruturados aqui, foram pensados para colocar, seguem toda uma lógica e uma estrutura. E todo dia, né, executava esse processo batch, que consolidava e enviava as informações para o Data Warehouse. E aí lá, dentro do nosso escritório central, o pessoal que tomava decisão, as decisões estratégicas e em alguns casos táticas, sobre o negócio, acabavam trabalhando sempre com as informações do dia anterior, informação desatualizada. Tá? Então, todas as ações que elas tomavam naquele dia eram ações baseadas no passado. Tá? E aí, vamos pensar, eu quero eu mesmo colocar a minha estrutura, a estrutura de batch e tal, né? Eu não estou usando nenhuma ferramenta e nenhum tipo de integração. Estou fazendo toda uma solução caseira, né? dentro da própria empresa. Que coisas que eu deveria pensar? E se o DW entra em manutenção? Será que vai continuar funcionando legal? Né? Eu consigo ter toda essa manutenção e acompanhar e saber que a manutenção tá acontecendo sem que afete as lojas ou o funcionamento das lojas? E se eu tiver algum problema no transporte, né, o link de comunicação entre a loja e o escritório central dá algum problema, eu não vou enviar a informação daquela loja, né? Quanto tempo vai levar para eu identificar que aquele problema aconteceu e quanto tempo eu vou levar para resolver aquele problema? E se eu tiver um problema no batch, né, às vezes está tudo certo, o link poderia colocar uma monitoração, mas o link está funcionando, o Data Warehouse não está tendo manutenção. Só que eu não recebi a informação de uma loja, de várias lojas. Como é que eu resolvo cada um desses problemas? Será que é o batch que não está executando? Será que faltou alguma informação? Fechar alguma ponta solta? Como é que eu faço essa comunicação? Então, quando você acaba trabalhando numa situação caseira, você acaba investindo muito tempo e muito custo em questões que poderiam ser resolvidas por ferramentas. Tá? E aí que esse gigante do varejo chamou a IBM e foi dada uma solução desta forma. Na loja, em cada uma das lojas, em todos os dispositivos foi colocado o MQTT, tá? Foi usado a comunicação entre os dispositivos e um Integration Bus em cada uma das lojas, tá? Para que eu consiga utilizar o MQTT, eu preciso do MQ, então esse é um dos casos que o Integration Bus e o MQ precisam andar lado a lado. Tá? E essa estrutura fica em cada uma das lojas. Lá no escritório central, eu também tenho um hub principal, que vai atender todas as lojas. Meu Data Warehouse continua existindo. E aí eu passo a enviar todas as informações lá do meu Integration Bus que está na loja para o Integration Bus que está lá no escritório central. E aí outras aplicações que vão fazer o input dos dados dentro do Data Warehouse. A informação que chega, ela acontece quase que em tempo real. Não sei se você conseguiu ver, mas o MQTT ele vai estar postando a informação o tempo todo. Vendeu um produto, está passando no caixa. Vendeu 10 produtos, né? Efetuou a transação. Foi feito o pagamento no cartão de crédito. Já foi dado baixa. Deu baixa nos produtos. O cliente já levou embora. Essa informação que acontece ali está sendo enviada também lá para o escritório central. Tá? E isso acontece quase que em tempo real, eu já explico por quê. E o nosso quadro de tomadores de decisão ali, eles passam a ter uma informação muito mais próxima da realidade, né? Uma informação do presente. E aí, vamos evoluir um pouquinho aqui, as informações atualizadas e baseadas no presente. Então, como é que é? Por que é quase em tempo real? Tá? Da mesma forma, a gente pode ter algumas quedas aí de comunicação, né? Se o DW entra em manutenção, o meu sistema vai parar? Não. Por quê?
Porque eu tenho toda uma estrutura, e tem que ser uma estrutura já bem pensada e já bem arquitetada, tá? Não basta simplesmente sair colocando e esperar que tudo dê certo. Você tem todo um trabalho técnico bem realizado aqui. E se o DW entra em manutenção, o meu Integration Bus da loja continua se comunicando com o Integration Bus lá do meu escritório central. Tá? Se eu tiver algum tipo de problema no transporte, né? O transporte, essa linha aí, essas 3 linhas que ficam entre a loja e o escritório central. Se eu tiver algum problema no transporte, também não vai ter problema, porque está sendo armazenado dentro da loja 1, ou dentro da loja 2, ou qualquer uma que seja as lojas, as informações. Então, uma vez que volte o link de comunicação ativa, eu passo a emitir todas as mensagens que não foram enviadas. Tá? E elas se comunicam com o escritório central e vão para o Data Warehouse novamente. E se eu tiver algum tipo de problema na coleta, eu também consigo resolver lá na minha loja 1. Né? Eu tenho diversas opções, eu vou estar monitorando, eu tenho o Integration Bus, eu consigo ter algum tipo de inteligência para poder acionar um técnico, acionar algum alarme, né? sem grandes problemas. Tá? E aí a questão, quase em tempo real, por quê? Porque eu posso ter uma manutenção, posso ter essa queda de link, eu posso, uma coisa que eu não cheguei a comentar muito, mas eu trabalho nessa questão da assincronicidade, tá? Então, a maioria dos serviços que a gente acaba implementando no MQ ou troca de mensagens, ele leva a essa questão do assíncrono, que quer dizer o quê? Eu não preciso das duas pontas ligadas para me comunicar. Eu preciso, no mínimo, uma infraestrutura imediata. Por exemplo, da loja 1, eu uso o Integration Bus. Né? Do escritório central, eu uso o Integration Bus do escritório central. E aí eu posso já postar mensagem e tentar fazer a comunicação. Bom, ganhos que eles tiveram implementando a solução, saindo da solução caseira e passaram a utilizar o MQ. Então, o tempo entre o momento foi reduzido quase a zero, né, porque é quase tempo real. Trafegam, né, no final da solução estavam sendo trafegados cerca de 50 milhões de mensagens por dia. Tá? E 50 milhões de mensagens quase em tempo real. Então, é expressivo. E é muito legal de ver esse número, porque você tem um uso de memória e um uso de recursos de hardware, uso de bateria para quando a gente fala de dispositivo, muito pequeno. Né? Então, é muito efetivo você utilizar toda essa estrutura. Foi adotada uma plataforma de integração muito robusta, né? Então, que é o próprio MQ e o Integration Bus. Então, já é uma tecnologia aprovada há anos aí. Eu acho que a MQ tem mais de 20 anos, se eu não me engano. Né? Surgiu lá no mainframe. Então, excelente plataforma. Eles trafegam, além dos dados transacionais, também trafegam arquivos. E, para o negócio, o ganho foi muito mais interessante. Porque agora eles passam a olhar em tempo real tudo o que acontece, né? Sabe quantos produtos estão sendo vendidos, quantos estão sendo descartados, se eles precisam tomar alguma ação efetiva. Algo que não está nos slides, mas eles sabem, por exemplo, eles têm a parte de farmácia, então eles sabem, por exemplo, quantos remédios estão sendo vendidos que não estão no controle do governo, né? A questão que não exigem receita, que eles estão sendo vendidos, em qual a quantidade, né? Eles têm um controle um pouquinho maior sobre isso. Então, sei lá, avisar a polícia que está sendo vendida muito paracetamol para fazer metanfetamina para o mesmo RG, né? Então, coisas desse tipo lá dos Estados Unidos. E esse é o caso de uso e adicionais, né? O que a gente tem, né? Além desse possível uso aí do MQ com o Integration Bus. A gente pode usar, a gente vê o uso dentro do IPVA de São Paulo. Tá? Eu não consigo falar de outros estados, mas o IPVA de São Paulo, o pagamento do IPVA de São Paulo, é feito através de uma infraestrutura com MQ e Integration Bus. Tá? Então,
você faz aquele pagamento, o pagamento acontece online, né? Então, na verdade tem esse assíncrono, mas para quem está pagando é praticamente online, tanto que tem um aviso nos bancos falando, olha, uma vez completada a transação, você não poderá estornar, né? Não pode cancelar nem nada. Então, ela é feita real time mesmo e vai direto para o governo. Outra coisa usada nos bancos é o DDA, né? Que é aquele boleto único. Então, se você tem um boleto no seu nome, se você está cadastrado no DDA daquele banco, aquele boleto aparece para você quase que automaticamente, né? Então, se você tem algum serviço contratado numa empresa e está pagando através de boleto e está cadastrado no DDA, você vai conseguir ver seus boletos dentro do seu banco, né? Cada banco tem sua área específica. E são 2 usos aí que a gente conhece, tem mais, mas são 2 usos bem expressivos. Interconectividade de quaisquer sistemas, né? Então a gente já comentou bastante. Eu posso comunicar qualquer tipo de sistema. Eu estou trabalhando com .NET, com Java, JavaScript, com mainframe. Eu posso falar em qualquer língua e eu vou ter aí nossa integração, nosso intérprete aí para trafegar toda essa mensagem para a gente. E o IoT, que é a revolução 4.0, tem muita gente falando disso, né? Na agricultura, a Embrapa tem feito aí um concurso anual, né? de empresas que usam IoT na área da agricultura com sensores, né? Por exemplo, sei lá, o ambiente da estufa está adequado, a umidade do ar, na agropecuária qual é o tipo de ração que o seu gado está comendo, se ele está engordando, se faz sentido, se não faz sentido. E aí traz toda essa informação para o celular da pessoa. O Facebook também usa o IoT para poder fazer as postagens das mensagens e tal. Ele é bem utilizado, né? E é isso, pessoal. Eu acho que deu para cobrir um pouquinho aí do conhecimento de MQ com Integration Bus e tentar trazer um caso de uso, porque quando a gente fala de middleware e integração, nem sempre a gente consegue enxergar isso, né? Onde que está o ganho ou como ele não é visual, né? É um componente da nossa infraestrutura, como é que a gente aplica esse conhecimento, como é que a gente aplica essa tecnologia no nosso dia a dia. Tá? Eu quero agradecer, muito obrigado por ouvir até aqui. E aqui alguns créditos, né? A gente tem aí o estudo que foi disponibilizado pela IBM, as figuras do FlatIcon e nossa apresentação. Se você precisar de mais informação, tiver mais alguma dúvida, deixe seus comentários, fala com a gente com certeza vai ter muito prazer em te ajudar. Muito obrigado.